Olá, pessoal do sétimo ano. Estamos iniciando aqui mais uma aula e esse conteúdo já vai para as avaliações do segundo bimestre, tá? Veja em vista que o primeiro a gente passou, tá? A gente vai começar pelo capítulo 6, movimentos migratórios, tá? Brasil, movimentos migratórios. Quando fala isso, Brasil, é porque a gente vai falar apenas dos movimentos migratórios que ocorreram no nosso país, tá? A gente começa aí pela página 134, tá? Primeiro vamos ver o que é migração. A migração é o deslocamento populacional para outros lugares. Por exemplo, se eu vou daqui para São Paulo, foi uma migração, tá? Se eu vou daqui para Itaitinga, também é um tipo de migração que vocês vão estudar lá no nono ano. Mas essas migrações que a gente vai estudar hoje é migração mais abrangentes, tá? Que é de um estado para o outro. E o nosso foco hoje é migração interna. Então, o que é uma coisa interna? Dentro do país, as migrações. Pessoas se deslocando de Fortaleza para São Paulo, de Natal para São Paulo, Salvador, tudo para São Paulo. Então, migrações internas apenas dentro do nosso país. E ao longo dos anos, houve vários tipos de migrações, tá? A gente começa com as migrações internas anteriores ao século XX, tá? No século XIX, vamos ver o que é que o livro de vocês fala, vamos estar explicando. Até o início do século XX, a população brasileira deslocou-se por diferentes ciclos econômicos, pois o resultado da construção histórica, a nossa economia esteve voltada para atender os interesses dos centros de poder. Fato que desenvolveu uma economia no qual, periodicamente, um produto despontava com mais importância, gerando uma área momentaneamente rica e próspera, tornando-se pelo polo de atração populacional. O que é que acontece? A gente viu, já até desenhando no quadro de vocês aí, até mesmo em geografia, que o Brasil já teve o ciclo da cana-de-açúcar, do ouro, né, do café e o atual, que é a indústria. Então a gente sabe que onde clobiou esses ciclos, as pessoas iam para esses locais trabalhar. Como, por exemplo, quando veio o ciclo do açúcar, né, as migrações vinham para o Nordeste. O ouro, para Minas Gerais. Tá? O café, para a região de São Paulo, e Rio. Tá? Então, isso favorecia as migrações das pessoas que iam em busca de emprego. Tá? Aí, a partir da segunda metade, ou a partir da metade inicial do século XVIII, com o impedimento da criação bovina nas regiões açucareiras, que ocorreu primeiramente deslocamento populacional para o interior do Brasil. O que é que acontece? O primeiro deslocamento aqui que aconteceu no Nordeste foi quando foi proibido a criação de gado no interior ou no litoral, e eles tiveram que levar o gado para o interior do Brasil. A gente também vai estudar sobre isso, que foi o início da pecuária. E as pessoas tiveram que sair do litoral para morar no sertão para cuidar do gado. Professor, por que o gado não podia estar no litoral? Porque eles comiam a plantação da cana-de-açúcar. Então, foi o primeiro deslocamento, as pessoas saindo do litoral para ir para o sertão. Tá? Vamos prosseguir aqui no livro de vocês. Tá? Vamos pular logo para o mais atual. Vamos aí para a página agora a página 136. As migrações entre a década de 1930 e 1960. Pessoal, a quebra da economia cafeeira não diminuiu o poder de atração para a região sudeste sobre as áreas brasileiras, pois a porção do espaço brasileiro construiu um parque industrial para a substituição dos produtos importados após o término da Segunda Guerra Mundial. O que é que acontece? Pessoal, a gente sabe que o eixo Rio-São Paulo, a região sudeste, é a região mais desenvolvida do Brasil, do país.
Então sempre as pessoas foram para lá atrás de emprego. Quando acabou o ciclo do café, acabou não, diminuiu, foi essa região que começou a se industrializar. E muitos nordestinos, principalmente nordestinos, tiveram, né, a ideia de migrar para lá, se mudar para São Paulo, principalmente para São Paulo. Para quê? Para arrumar ou para melhoria de vida. Geralmente as pessoas aqui eram alastradas pela seca demais, iam para São Paulo em busca de uma nova vida e partiam das regiões do Nordeste, de todos os estados, em busca de prosperidade. Como é que eles iam, professor? Se vocês olharem aí, tá em azulito, né? O nome Pau de Arara. Muitos saíam daqui de Pau de Arara. Como, professor? O que é Pau de Arara? É um caminhão que tem umas madeiras como banco sem encosto. Acho que você já deve ter visto. A nossa atividadezinha vai ser a música do Luiz Gonzaga, letra do Patativa da Saré, que vai falar sobre os Pau de Arara. Então, muitos saíam daqui de Pau de Arara, passando dias e dias nas estradas, né? Enfrentando sol, calor, frio da noite para chegar nas regiões de São Paulo e Rio, tá? Vários desses nordestinos foram atraídos pela oferta de emprego nas indústrias. Terminaram trabalhando como peões nas construções, na construção civil, ou em subdesempregos, nos chamados os pequenos biscates. Então, eles saíam daqui com a proposta de trabalhar na indústria, mas acabavam trabalhando como serventes de pedreiro ou então fazendo biscate, porque biscate é um serviço não formalizado, não formal. Tá? Outros grupos nordestinos denominados candangos foram seduzidos pelo canto da sereia e seguiram para a construção de Brasília. Pessoal, Brasília, a capital do Brasil, ela foi construída pelo presidente Juscelino Kubitschek. Ela começou a ser idealizada em 1955. Então, muitos nordestinos saíram daqui do Nordeste, nesses pau-de-araras também, para a região, para Brasília. Para quê? Para trabalhar na construção. E muitos não voltaram. Tá? Outros também se deslocaram para a região centro-oeste, atrás de riquezas, principalmente nas fronteiras com outros países, com o intuito de encontrar pedras preciosas ou ouros nos garimpos daquela região do Pantanal. Tá? Então, as migrações entre as décadas de 30 e 60 foram essas. As pessoas em busca de emprego em São Paulo, muitos foram tentar emprego lá. Outros foram chamados de candangos, como eu já expliquei, que foram pessoas que foram na esperança de trabalhar na construção de Brasília e ter uma vida melhor na nova capital federal. E outros se deslocaram atrás de ouro, né, nas regiões de Mato Grosso e Rondônia, né, buscando nos garimpos ouro e pedras preciosas. Aí vem as migrações entre 1950 e 1970. Fiquem acompanhando os mapazinhos que tem no livro de vocês. Agora eu estou na página 137, as migrações entre 1950 e 1970. Essas migrações já foram para outro território, né? Se caracterizaram em outro território, não apenas para o eixo Rio-São Paulo, mas também para as regiões norte e centro-oeste do país. Como vai dizer aí, ó, com a consolidação dos governos militares após 1970, devendo-se a um plano para a integração do território brasileiro, a partir da criação das fronteiras pioneiras agrícolas para as regiões norte e centro-oeste, várias pessoas foram trabalhar nesses locais. Tá? Na década de 60, 70 e 80, as maiores taxas de crescimento populacional ocorreram exatamente nas duas regiões. Pessoal, vocês vão estudar isso mais na frente em geografia. Essas duas regiões, norte e centro-oeste, eram as menos povoadas. Até hoje, o norte ainda é menos povoado. Mas o centro-oeste também.
Hoje é um pouco mais desenvolvido, tá? Mais povoado. Por quê? Porque várias pessoas, principalmente nordestinos, mais uma vez, como eu já falei antes, foram lá em busca, né, de uma nova vida. O que eles se deparavam lá? Ó? Quem estava na base desse crescimento eram os nordestinos. Que crescimento? O crescimento dessas duas regiões. Nesse momento, não estavam sozinhos. Tá? Então, já para essas duas regiões não foram apenas nordestinos, mas também mineiros, gaúchos e paranaenses que se dirigiam para essas regiões também atrás de mudança de vida. Se vocês olharem, desde o começo eu estou falando, ó, eles estão sempre atrás de uma vida melhor, já que nas suas regiões eles não tinham como prosperar. Tá? Aí vem as migrações entre 1970 e 1990. Tá? Período que compreende a década de 70 e 90, continua a apresentar como movimento migratório mais forte o clássico fluxo de nordestino para a região sudeste. Aí lá vem de novo. A década de 70 a 90 é a mesma lá até a década de 60, que os nordestinos continuavam migrando para São Paulo, Rio, tá? O eixo Rio-São Paulo. Tá? Contudo, essa década revela a ocorrência de fluxos migratórios bem menores, segundo a pesquisa nacional por amostragem de domicílio. PNAD, do IBGE. Entre 1986 e 1992, o fluxo migratório movimentou 5 milhões de pessoas. O fluxo continuou direcionado para a região norte e centro-oeste, que receberam migrantes da própria região nordestina. Então, esse período, migrantes tanto para o sudeste como para o centro-oeste e também para o nordeste. Agora, norte. Agora vamos ver as migrações a partir da década de 70, década de 90, pessoal. As migrações a partir da década, não vou ler não, vou só explicar. A partir da década de 90, as migrações ocorreram o destino oposto. Se vocês verem as migrações antes, que eu já expliquei, sempre as pessoas saíam do Nordeste em direção ao Sudeste, São Paulo, Rio, ou então para o Centro-Oeste, para Brasília. A partir da década de 90, esse processo de migração foi inverso. Em vez das pessoas saírem vamos pegar o Ceará, sair do Ceará para ir para São Paulo, foi os cearenses que voltaram. Tá? Já essa migração a partir da década de 90 tem um destino oposto. Os que foram, voltaram. Por quê? Porque lá estava ruim? São Paulo, Rio, Minas estava ruim? Não, é porque aqui começou a desenvolver também. A partir da década de 90, empresas de São Paulo, Rio, de Minas, começaram a montar filiais no Nordeste. Então começou-se aqui também a geração de emprego. Né? Então essas pessoas que foram, voltaram porque o Ceará prosperou. Quando a gente vai estudar mais detalhadamente, vocês vão ver que algumas empresas que vêm de São Paulo que está lá aqui, a maior parte da chefia eles trazem de lá. Como vou pegar o exemplo aqui, a Dakota, o Azaleia, que tem em Sobral, a alta chefia eles não contratam aqui, vêm de fora. E muitos nordestinos que foram para lá atrás de emprego, voltaram porque viram que as empresas estavam se instalando aqui. E aqui seria mais fácil arrumar um emprego. Tá? Então, essa migração a partir da década de 70 tem um nome X, que eu quero que vocês grifem no livro aí, estou na página 138. Ó. São denominados migração de retorno, porque as pessoas foram, quando viram que aqui estava prosperando, voltaram. Tá? Tá aí o mapazinho aí que mostra, ó, as pessoas que foram e voltaram atrás, para suas terras, em busca de prosperar no seu próprio local. Aí, para encerrar hoje, tá? A gente vai falar do êxodo rural. Professor, o que é o êxodo rural no Brasil? A gente sabe que o êxodo rural é quando as famílias do campo abandonam as suas terras para ir para as cidades. Por que, professor, fazer o que nas cidades?
tentar uma vida melhor. Tudo isso que a gente viu aqui desde o começo que eu estou explicando, as pessoas saíam do Nordeste por causa da seca. Né? E quando isso acontece, se chama êxodo rural, que o homem do campo tem que deixar suas terras, abandonar tudo para ir para o sul, atrás de uma vida melhor. Então isso é que é o êxodo rural no Brasil. Tá? A nossa atividade eu vou deixar lá na plataforma. Vai ser uma atividade sobre a música do Luiz Gonzaga, que foi baseado no verso de Patativa do Assaré, Triste Partida. Junto aqui da aula, eu vou deixar o link para vocês assistirem o clipezinho da música e fazer a atividade. Tá bom? E qualquer dúvida, me pergunte no WhatsApp. E nada de copiar e colar da internet nem bater print. Quero que vocês escrevam no caderno, batam uma foto e enviem para mim. Tá? Até a próxima aula. Mais uma vez, dúvidas, pode me perguntar pelo WhatsApp. Tá bom? Até mais.